Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Sou o professor Heraldo Cunha, estou aqui para mais uma aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. O conteúdo da nossa aula de hoje será a pontuação em textos multimodais. Não se assustem com esse nome, multimodais, porque nós vimos na aula passada os textos multissemióticos, que é a mesma coisa, né? São os diversos gêneros textuais que existem. Vamos lá, vamos falar sobre um pouquinho, vamos relembrar os principais, os mais utilizados, os importantíssimos sinais de pontuação da gramática da língua portuguesa. Os sinais de pontuação servem para organizar, sinalizar o texto que será lido, proporcionando ao leitor a capacidade de compreender perfeitamente o que o autor se propôs a argumentar. Eles auxiliam na coesão e coerência de um texto escrito. A organização, um texto bem organizado, bem pontuado. Portanto, estudar as regras da pontuação se torna primordial para o desenvolvimento de um texto de fácil compreensão. Um texto em que a pontuação é mal empregada acaba trazendo confusão das ideias, deixando-o ininteligível. Às vezes você não entende o que a pessoa quer dizer porque a pontuação não foi bem colocada. Imagine, você deseja passar uma ideia, mas o seu leitor tem outro entendimento. Aí é constrangedor e é desagradável, né? Você quer dizer uma coisa e o leitor entende outra. Vamos ver os principais sinais de pontuação utilizados na gramática normativa da língua portuguesa. O ponto, né? O ponto final, também conhecido como ponto final, está ali o pontinho. A vírgula, importantíssima na construção textual. Ponto e vírgula. Está vendo? Ponto em cima, a vírgula embaixo. 2 pontos, um ponto em cima do outro. O ponto de exclamação. O ponto de interrogação. As reticências, aqueles 3 pontinhos intermitentes. As aspas. Né? As aspas duplas. Parênteses. E o travessão. Então, temos esse ponto e vírgula, 2 pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, aspas, parênteses e travessão. Então, vamos explicar cada um deles brevemente. Ponto. O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. O ponto é ainda utilizado nas abreviações, quando queremos abreviar uma palavra ou um termo. Exemplos. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Ponto. Então, ali terminei um período aí. Ó. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Ponto. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Ponto. Olha aqui a abreviação. Esse acontecimento remonta ao ano 300 AC. O que é AC? 300 AC. Que ano é esse? É 300 antes de Cristo. Então, esse AC, A ponto, C ponto. Nós abreviamos essa expressão, antes de Cristo. Segundo afirmam os nossos historiadores, ponto final. Senhor José, olha aí, a abreviação do pronome de tratamento, senhor. Em vez de escrever a palavra toda, nós abreviamos SR, ponto. Nós entendemos que é uma abreviatura, né? Abreviou-se a palavra senhor. Senhor José, lamentamos informar que o seu voo foi cancelado. Ponto final. E a vírgula é esse importante sinal da nossa língua portuguesa. A vírgula indica uma pausa no discurso. Sua utilização é tão importante que pode mudar o significado quando não utilizada ou utilizada de modo incorreto. A vírgula também serve para separar termos com a mesma função sintática, bem como para separar o aposto e o vocativo. Vocês lembram o que é o aposto e o vocativo? Vamos ver nos exemplos. Rosemaria, a apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Vou precisar de farinha, margarina, ovos, leite e açúcar. Observem aí as vírgulas que estão em destaque, eu coloquei em vermelho. Vamos lá, voltando ao primeiro exemplo. Olha aí o aposto que eu falei, para separar o aposto. Esse primeiro exemplo, nós temos um aposto. Rosemaria. Quem é Rosemaria? Que Rosemaria? Qual?
A apresentadora, olha ali, a apresentadora do programa da manhã. Então, isso é a apresentadora do programa da manhã, que agora está em azul. É o aposto. É o termo da oração que se associa a outro termo para especificá-lo ou explicá-lo. É uma explicação. Está especificando quem é Rosemaria. Rosemaria, a apresentadora do programa da manhã, vírgula, falou sobre as receitas vegetarianas. Então, sempre que você colocar um aposto, pode-se separá-lo por vírgulas. Pode separar por outros sinais também, como travessão, mas o mais utilizado é a vírgula. Abaixo nós temos o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é o termo da oração por meio do qual invocamos, chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor real ou imaginário. É quando falamos com alguém ou invocamos até alguma coisa, uma força da natureza, invocamos a Deus, alguém ou algo. Desta maneira, vírgula, Maria, vírgula, estou me dirigindo a Maria, eu estou chamando, eu estou interpelando Maria. Desta maneira, Maria, não posso mais acreditar em você. Então, Maria ali, é o nome da pessoa, é o vocativo. Então, ele deve ser separado por vírgula, né? Vou precisar de farinha, margarina, ovos, leite e açúcar. Então, estou separando aí termos que têm a mesma função sintática. Vou precisar de farinha, vírgula, margarina, ovos, leite e açúcar. Uma relação. Vou fazer um bolo. Temos outro sinal, ponto e vírgula. Ponto e vírgula ele representa uma pausa mais longa que a vírgula e mais breve que o ponto. O ponto e vírgula também serve para separar estruturas coordenadas extensas ou que já possuam vírgula. E para separar também uma relação ou enumeração de elementos. Vejamos os exemplos. Os empregados que ganham pouco reclamam. Olha aí, o ponto e vírgula. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então, duas estruturas coordenadas, extensa, um pouco extensa, então a gente separa com o ponto e vírgula. Caio celebrou seu aniversário na praia. Ponto e vírgula. Não gosta do frio, não gosta do frio e nem das montanhas. Os conteúdos da prova são geografia, ponto e vírgula, história, ponto e vírgula, português. Então, temos aí agora os dois pontos, aqueles dois pontinhos, um em cima do outro. Esse sinal gráfico é utilizado antes de uma explicação, para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração. Exemplos. Na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos. Aí vou enumerar. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Está ali, ó, introduzindo uma fala. Joana explicou, não devemos pisar na grama do parque. Joana explicou, 2 pontos, entrou ali um exemplo claro de discurso direto. Não é? Joana falando mesmo. Joana explicou, 2 pontos, não devemos pisar na grama do parque. E há também o ponto de exclamação importantíssimo. O ponto de exclamação é utilizado para exclamar. Assim, é colocado em frases que denotam sentimentos, como surpresa, desejo, susto, ordem, entusiasmo, espanto, entre outros. Vejam os exemplos aí. Que horror! Você está horrorizado com alguma coisa, você exclama o tom na oralidade, nós não percebemos, não vamos ver o ponto de exclamação, mas percebemos pelo tom de voz, pela entonação da voz da pessoa, né? Que ela está horrorizada, ela está denotando um sentimento, né? Pode ser uma surpresa, um susto. Que horror! Então, quando você escreve esta expressão, você tem que colocar o ponto de exclamação, que é para o leitor, mentalmente, ou quem está lendo em voz alta, possa também fazer essa entonação de voz. Ganhei! Olha aí, você ganhou uma coisa boa. Ganhei! Uau! Nossa! Então, são frases que denotam sentimentos, né? Surpresa, desejo, susto, ordem e vários. E por aí vai. E temos o ponto de interrogação. Interrogar é perguntar, é questionar. Então, o ponto de interrogação é utilizado para interrogar, perguntar. Fazer uma pergunta. Utiliza-se no final das frases diretas ou indiretas livre. Veja os exemplos. Quer ir ao cinema comigo? Está vendo? Interrogação. Será que eles preferem jornais ou revistas? E as reticências, aqueles 3 pontinhos, olha aí. As reticências servem para suprimir palavras, textos,
Indicar que o sentido vai muito mais além do que está expresso na frase e expressar certa hesitação ou breve interrupção do pensamento. Vejamos os exemplos. Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças. Olha, Ana gosta de comprar sapatos, bolsas, calças, aí as reticências. Indica que ela gosta de comprar mais coisas, mas esse sentido de que ela gosta de comprar vai muito mais além do que isso. Não é apenas isso que ela gosta. Então, essas reticências aí indicam que ela gosta de comprar outras coisas, né, além de sapatos, bolsas e calças. Para isso, colocou-se aí as reticências, para indicar que o sentido vai muito mais além. Segundo, eu tenho medo. Vai dar aquela hesitação, uma hesitação, uma breve interrupção do pensamento. Do escuro, eu tenho medo, reticências, do escuro. Não sei, preciso pensar no assunto. Não é? A pessoa está titubeando, está hesitando, e diz, não sei, preciso pensar no assunto. Quando a gente representa isso graficamente, no texto escrito, a gente coloca reticência. Então veja aí uma atenção, chamando para esses dois exemplos, o segundo e o terceiro. Devemos usar letra minúscula se a frase seguinte fizer parte da frase inicial. Se a frase seguinte transmitir uma nova ideia, aí então usamos maiúscula. Isso após as reticências. Veja aqui no segundo exemplo, após as reticências, inicia-se com letra minúscula, do escuro. Está ali, ó. Eu tenho medo do escuro. Por quê? Do escuro, eu tenho medo de quê? Do escuro. Está fazendo parte da frase inicial, Então, a gente não coloca letra maiúscula, continua com letra minúscula. Mas na de baixo a gente coloca a letra maiúscula. Por quê? Olha, não sei. Preciso pensar no assunto. Estou transmitindo uma nova ideia. Eu antes disse, não sei. Preciso pensar no assunto. Então, preciso pensar no assunto não faz parte da frase inicial. Vamos lá, vamos seguir adiante. Aspas. Agora as aspas, olha aí. Elas são utilizadas para enfatizar palavras ou expressões, bem como é usada para delimitar citações de obras. Vamos aos exemplos. Os exemplos estão aí. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Olha aí, ó, estou enfatizando o bom, o tampa. O cara era o gênio. Ele ficou satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia o bom. Então, este bom aí está entre aspas. Brás Cubas dedica suas memórias a um verme. Abre aspas. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Fecha aspas. Está vendo? Ponto e fecha aspas. Então, essas aspas aí indicam que são as palavras ditas por Brás Cubas. Não é? A gente faz, é uma citação de uma fala, de uma obra. Brás Cubas, personagem da literatura brasileira. Temos também os parênteses, outros sinais de pontuação. Os parênteses, olha aí, ó. Os parênteses são utilizados para isolar explicações ou acrescentar informação. Exemplos. O funcionário, o mais mal-humorado que já vi, fez a troca dos artigos. Então, eu coloquei ali entre parênteses, né, uma explicação. Eu quis acrescentar uma informação sobre o funcionário. Ele me atendeu mal, então eu gostei e quis fazer ali, escrever uma informação sobre ele. Se tirar os parênteses ali, suprimir eles, aí fica, o funcionário fez a troca dos artigos. Mas eu quis dizer que o funcionário, aí abre parênteses, o mais mal-humorado que já vi, fecha parênteses, fez a troca dos artigos. E abaixo, cheguei a casa cansada, jantei, um sanduíche e um suco, e adormeci no sofá. Então, adicionei também, acrescentei uma informação sobre o que eu jantei. E temos, por último, o travessão. O travessão é utilizado no início de frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como para substituir os parênteses ou dupla vírgula. Exemplos. Paulo, muito feliz, exclamou. Aí é o discurso direto. Entra a fala, isso é indicando a fala, realmente é Paulo falando. Tirei nota 10 na prova. Paulo, muito feliz, exclamou. Tirei nota 10 na prova. Observe aí o conjunto de vários sinais além da travessão. Travessão é para indicar a fala de Paulo no discurso direto. Uma frase direta. Paulo, vírgula, muito feliz, vírgula, exclamou. Tirei nota 10 na prova. Aí, exclamação, tá vendo?
Maria, olha uma aposta aí, ó, com o uso do travessão. Maria, funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Maria, que Maria? Funcionária da prefeitura, aconselhou-me que fizesse assim. Então, o aposto também pode ser utilizado separado, é o termo da oração que pode ser separado também com os parênteses, além, ou aliás, com o travessão, além da vírgula. A pontuação na linguagem, ela funciona como uma espécie de sinalização. Por isso chamamos sinais de pontuação. Guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. Se, mesmo com toda a sinalização, o trânsito nas cidades já é complicado, imagine sem. Assim como no tráfego de veículos, no texto os sinais dão ritmo, fluidez e evitam confusão. Um texto sem pontuação adequada pode dar margem a várias interpretações. Já um texto pontuado adequadamente demonstra conhecimento linguístico e fortalece a coesão textual. Então, analisaremos a seguir a pontuação em textos multimodais. Diversos tipos de textos que usam muitas vezes o pictórico, né? Imagens, cores, desenhos. Então, vamos analisar a seguir esta pontuação nos textos, utilizada nos textos multimodais. Então, vejam esse texto aí. É um texto, pode ser um cartaz, né? Olha aí, o que é que a gente entende ao lê-lo? Proibido bicicleta fumar cães. Proibido bicicleta fumar cães. Meu Deus, parece que eu estou entendendo que é proibido as bicicletas fumarem os cães, porque a bicicleta está fazendo o cachorro de cigarro ou de charuto, ou de cachimbo. Proibido bicicleta fumar cães. Vejam que aí a gente encontra muito esse tipo de cartaz em diversos ambientes, mas leva o leitor a ter assim, um estranhamento, né? Uma certa estranheza, porque às vezes não compreende diretamente, de imediato, o que quer dizer. Embora nós saibamos que bicicleta nenhuma fuma ninguém, né? Nem muito menos os cães. Aí é proibido o quê? Andar de bicicleta, fumar naquele ambiente e entrar com cães. Você subentende isso. Mas o correto seria uma pontuação adequada para que não houvesse dúvida. Vamos ver como ficaria e vamos pontuar este cartaz, que é um texto multimodal. Olha aí. Proibido, 2 pontos. Bicicleta, ponto e vírgula. Fumar, ponto e vírgula. Cães, ponto final. Então, eu fiz aí uma enumeração, uma relação do que é proibido naquele ambiente. Proibido, 2 pontos. Bicicleta, ponto e vírgula. Fumar, ponto e vírgula. Cães, ponto final. Então, você entende cada uma delas separadamente. Vejam com a importância da utilização adequada dos sinais de pontuação. Vamos ao próximo texto multimodal, que é similar, é parecido a este. Olha aí, ó. Proibido no local, fumar animais sem camisa. Espera aí, como é isso aí? É proibido fumar os animais sem camisa? Mas se eu botar a camisa, pode fumar os animais? Ou são os animais que estão sem camisa? Mas o animal não usa camisa. E aí? Não fica confuso? Veja que não há pontuação nenhuma. Então, se colocarmos a mesma pontuação que eu coloquei no exemplo anterior, o entendimento é imediato. Olha aí, os 2 pontinhos ali. Ó. Proibido no local, 2 pontos. E fazer a enumeração, uma relação do que é proibido. Fumar, ponto e vírgula. Animais, ponto e vírgula, sem camisa. Entende-se que a pessoa também não pode entrar sem camisa naquele determinado ambiente. Ponto final. Vamos a outro texto agora para propaganda. Olha aí um cartaz, um texto publicitário, um cartaz de propaganda. A propaganda ao lado está em desacordo com as regras de pontuação. Você consegue identificar o que falta nela? Vamos ler aqui. Ó. O que está em desacordo está nesse texto acima aí do bebê. Olha. Vamos analisar o cartaz todo. Temos aí um bebê bem bonitinho, de fralda. Bem limpinho, sorridente, e nós percebemos ali acima, do lado esquerdo, acho que é o vulto, uma sombra, o cabelo da mãe, alguém que está cuidando do bebê. Pode beijar a mamãe, minha pele está hidratada e protegida. Então, vejam se vocês acham algo na pontuação que está em desacordo com as regras.
gramaticais. Vamos lá, vou mostrar o que é. Olha aí, é o vocativo, que eu tanto já falei aqui lá no início, vocativo. Olha aí, pode beijar a mamãe. Quem é que vai beijar a mamãe? É o bebê que vai beijar a mãe ou é a mãe que vai beijar o bebê? Aí pode beijar a mamãe, porque sem vírgula ali, sem nada, eu leio direto. Pode beijar a mamãe. Minha pele está hidratada e protegida. Quem está com a pele? Pode beijar a mamãe. É a mamãe que está falando para o bebê ou é o bebê que está falando para a mãe? Subtende-se que é o bebê que está falando para a mãe. Então, aquele mamãe, a palavra mamãe, na primeira oração ali, é o vocativo. Portanto, deveria estar separada por vírgula. Lembrando que o vocativo é o termo da oração por meio do qual invocamos, chamamos ou interpelamos o nosso interlocutor real ou imaginário. Então, vamos colocar a vírgula ali para que o cartaz, a propaganda, fique com sentido completo. Olha aí, coloquei a vírgula lá. Pode beijar, mamãe. Minha pele está hidratada e protegida. Isto é o bebê falando. É a fala do garoto. Então ele está se referindo à sua mãe. Pode beijar, mamãe. Minha pele está hidratada e protegida. Aí a propaganda de toalhinhas umedecidas. Então, muito bem. A vírgula está separando agora o vocativo. Agora a mamãe pode beijar o bebê. Vamos ao próximo texto multimodal, que é uma charge. E aí, o que podemos afirmar sobre a pontuação dessa charge? Vamos ler lá. A professora, olha, vamos fazer a análise aí. Nós identificamos que é uma sala de aula, pela lousa ali, o quadro verde que está ali, o aluno e a professora dizendo para o aluno: escreva na lousa a palavra ética. O aluno responde: roubaram o giz, professora. Está vendo? O ladrão não teve ética, roubou o giz. Até o giz levaram da escola. Então, vamos lá, vamos ver, afirmar o que sobre essa pontuação? Vejam aí, na charge, o uso dos sinais de pontuação está perfeitamente adequado. E o vocativo está separado por vírgula. Vocês viram que na do bebê o vocativo não estava, então estava em desacordo. Mas aí, esta charge está perfeita no uso da pontuação. Principalmente aí no vocativo, que ele colocou a vírgula, olha aí, roubaram o giz, professora, vírgula, professora. Quando falamos, nós não percebemos isso. Mas quando escrevemos, quando nos dirigimos a alguém ou a algo, algum nosso interlocutor real ou imaginário, temos que separá-lo por vírgula. Então, perfeito esse texto, muito modal quanto ao uso dos sinais de pontuação. Vamos ao próximo. Olha aí, ó, isso é uma propaganda de acho que é um toldo que colocaram na frente de um salão de beleza. Então, uma foto tirada na rua. Vamos ler ali, ó. Salão de beleza, pele bonita, deixando você cada vez melhor. E aqui, o que podemos dizer sobre o uso da pontuação? Viram como eu li diferente um pouco? Olha, porque eu estou lendo de acordo com a pontuação que foi colocada. Salão de beleza, pele bonita, deixando você cada vez melhor. Viram que eu dei uma pausa, por quê? Porque tem uma vírgula ali no meio. O que é que podemos dizer sobre o uso da pontuação nesta propaganda aí, nesta foto do todo de um salão de beleza? A colocação de uma vírgula após o pronome de tratamento você está em desacordo com as regras gramaticais. Não pode, pois não devemos separar o verbo e seu complemento direto por vírgula. Não precisava essa vírgula aí. Vamos tirar essa vírgula para ajudar na propaganda do salão. Vamos apagar a vírgula. Pronto, olha aí. Salão de beleza, pele bonita, deixando você cada vez melhor. Não precisa pausa no meio ali. Você direto, complemento lá, depois do pronome de tratamento, você direto. Olha aí. Salão de beleza, pele. Quem está deixando você cada vez melhor? Salão de beleza, pele bonita. Então vamos lá fazer para você sair com a pele bem bacana. Agora sim, agora está correto. Continuemos. Vamos ler aí é um poema. Olha aí, ó. Poema aí, ó. Da dúvida tenho certeza. O mistério me move, me alimenta. E a você? Sim, não. Vocês sabem que tipo de texto multimodal é esse? Que poema, como chamamos esse tipo de poema? Olha, isso é um poema concreto, é chamado de poema concreto. É um texto multissemiótico, é um texto multimodal.
O autor cria a imagem do ponto de interrogação com as palavras, levando o leitor à reflexão. Da dúvida, tenho certeza. O mistério me move, me alimenta. E a você? Sim, não. Está aí o poema de Fábio Bahia, o poema Concreto. Aqui já estamos perto de terminar. Eu gostaria de destacar esta campanha publicitária, um cartaz de uma campanha publicitária. Olha aí, ó. Vejam a imagem, vamos ler as imagens, olha aí. Parecem ser o quê? Sacos de lixo amarrados. E o que será que tem dentro deles? Está ali, ó. Abre aspas. Pare de desperdiçar a vida. Ponto, fecha aspas. Doe órgãos. Ponto final. Um texto direto, curto, mas com poder de persuasão, unindo a linguagem verbal e a linguagem não verbal através daqueles sacos de lixo. Aqueles dois primeiros representam o quê? Parece que são dois pulmões humanos que foram jogados no lixo. Né? Lógico que pessoas falecidas. E o outro à direita é o coração. Então, pare de desperdiçar vida. Ou seja, a pessoa, quando falece, não precisa mais dos órgãos. Se os órgãos estiverem em bom estado, porque a família não doá-los para alguém que necessita. A fila de espera do transplante de órgãos no Brasil é imensa. Então, seja você também um doador. Olha aí, nesta campanha publicitária, além do uso de pontuação, podemos destacar a criatividade no emprego das imagens. E para encerrar, vamos lá, minha gente, bem pertinho de terminarmos a aula de hoje. Olha esta imagem aí, bem impactante também, de uma campanha publicitária. É um cartaz que utiliza a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Temos ali um texto pequeno abaixo da imagem. Destruir a natureza é destruir a vida. E acima nós percebemos ali, ó, a imagem, parece um macaco, né? Um macaco ali fugindo e no corpo dele pegando fogo, e ao mesmo tempo nós observamos que é uma floresta, né? Um incêndio florestal. E isto acarreta o quê? Destruição da natureza. Se destrói a natureza, destrói a vida. Então, um texto simples, direto, impactante a imagem, usando bastante criatividade. E apenas a pontuação, o ponto final, resumindo tudo. Né? Aqui nessa imagem, ali no texto verbal, o uso do ponto final resume o impacto criativo causado pelo conjunto de imagem e texto, ressaltando a importância de preservarmos a natureza. E para encerrar, temos aqui este pensamento de um autor desconhecido, que refere-se aos sinais de pontuação, ou pelo menos a um sinal específico. É um texto que utiliza aí a metalinguagem. Adoro reticências, aqueles 3 pontos intermitentes que insistem em dizer que nada está fechado, que nada acabou, que algo sempre está por vir. A vida se faz assim, nada pronto, nada definido, tudo sempre em construção. Tudo ainda por se dizer, nascendo, brotando, sublimando. Vivo assim, numa eterna reticência. Para que colocar ponto final? O que seria de nós sem a expectativa de continuação? Que sirva de reflexão para nós e estamos encerrando a aula de hoje. Muito obrigado a você que assistiu. Esta foi a aula de língua portuguesa para o 9º ano e a 4ª fase de EJA. Eu sou o professor Heraldo Cunha, me despeço de vocês. Fiquem com Deus e um grande abraço. E até a próxima aula, se Ele assim permitir.